Olá, meus amigos, boa tarde. Esperando aqui mais pessoas entrarem, esperando o doutor professor Rodrigo Palomares, acabou de entrar. Esse eu convido aqui para poder a gente iniciar essa live. Mandei o convite para o senhor, doutor Rodrigo. Se não estiver chegando, peço que o senhor saia e entre novamente. Pronto, perfeito. Grande doutor Felipe. Tudo E bom? aí? Como é que o senhor vai? Tudo na paz e contigo? Comigo tudo bem também, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo na paz. Estou bem, graças a Deus. Doutor Rodrigo, é uma honra recebê-lo aqui na nossa comissão para tratar de um tema bastante importante que vem ganhando notoriedade cada vez mais no Poder Judiciário. E a gente está hoje iniciando uma série de lives aqui na comissão, abrindo hoje com o senhor, falando sobre esse mero aborrecimento tem valor. E ao longo da semana a gente vai ter live com o presidente da comissão, a quem eu faço aqui uma saudação especial, o Joaquim Guerra, fazendo uma brilhante gestão à frente dessa comissão de defesa do consumidor. Gostaria de saudar também o presidente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, daqui de Pernambuco, o Bruno Batista, que também está fazendo um excelente trabalho à frente da OAB. E, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, Dr. Rodrigo Palomares, professor, advogado, membro da Comissão Especial de Direito do Consumidor do Conselho Federal, da OAB, e autor do artigo científico Mero Aborrecimento Tem Valor. Eu conheci o seu artigo em 2018, quando você foi autor, inclusive, do parecer daquela ação que o Conselho Federal, que a Comissão de Direito do Consumidor, por meio da OAB, moveu em 2018, né, aquela grande ação que teve notoriedade nacional, passou inclusive nos grandes jornais, sobre o mero aborrecimento tem valor, abrindo esse diálogo com o Poder Judiciário para que a gente realmente tentasse mudar essa interpretação do mero aborrecimento. Não é que a gente não concorde com o mero aborrecimento, a gente quer apenas alterar a interpretação para que realmente ele seja valorado, vamos dizer assim, no Poder Judiciário. Então, obrigado por estar conosco e cedo a palavra para o senhor para essa parte inicial. Grande Felipe, quero estender aqui os meus cumprimentos na sua pessoa do convite a participar aqui dessa live, buscando trazer esclarecimento para toda a nação jurídica, né? Enfim, do que é o mero aborrecimento, um convite que me foi feito pelo pretérito presidente de Comissão de Defesa do Consumidor aí da OAB, que é o Dr. Everton. Ele entrou em contato comigo, nós fomos muito felizes na nossa gestão no triênio 2016, 2015, 2018, né? Acho que 2015, 2017, um negócio assim. Nós fomos muito felizes, tivemos uma gestão profícua, uma gestão em defesa, em prol dos vulneráveis, sempre com abordagens técnicas, sempre com abordagens voltadas com muito estudo, né? Aberturas de diálogo, construções de pontes que antes nós desconhecíamos se existia essas pontes que foram construídas na gestão anterior e que eu, junto com os demais colegas presidentes espalhados no Brasil todo, conseguimos aí encabeçar essas lutas, né? Até chegar ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, muito bem presidida pela presidente e reconduzida presidente Maria Miranda, né? Então, a luta nunca foi fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui, né? A luta ela é sempre gostosa de ser lutada quando há aí, de certa forma, respeito, reciprocidade, diálogo, até porque o processo ele é um processo dinâmico em que nós temos que entender sempre que de um lado tem uma pessoa que acredita estar correta e de outro lado tem outra pessoa acreditando estar correta. O processo a gente fala de seres humanos,
né? Por mais que de um lado possa ter uma empresa, a empresa é uma ficção jurídica em que nós temos seres humanos que dão luz e que dão vida a ela. Então nós sempre temos que interpretar um processo, né, enfim, como um ruído de informação entre nós seres humanos. Então nós temos um ruído de informação, esse ruído de informação acaba gerando uma certa interpretação oposta. Eu nem chego a dizer que é desentendimento, mas uma certa interpretação oposta, e essa interpretação oposta dos acontecimentos a gente deságua no Poder Judiciário, né? Não vamos entrar aqui na questão dos meios alternativos de solução de conflito, mediação, conciliação, negociação, transação, entre outros. Vamos falar do ponto em si, que é o mero aborrecimento. Então, Felipe, o que acontece? Nós somos advogados que estamos aí na trincheira, à frente, né, dos direitos alheios. O que acontece? Nós estudamos muito e a doutrina consumerista, né, o Código de Defesa do Consumidor, ela é uma doutrina fascinante, encantadora. Por quê? Porque, primeiro, que as relações de consumo, elas são um direito fundamental de todos nós consumidores. Então, todo mundo que milita na área do direito do consumidor, ele está exercendo aí um direito fundamental. E é dever do Estado promover a defesa deste consumidor nos termos da lei. Eu não gosto muito de ficar citando artigo em live, em especial, porque muitas vezes a gente vai ter várias pessoas que não são do segmento do direito nos assistindo, por mais que nós estejamos aqui no Instagram da OAB, né? Então, mesmo assim, eu até vou pedir permissão, Felipe, se você me autorizar, de eu depois disponibilizar essa live 100% no meu canal do YouTube, Professor Palomares, tá? Aí, se você me autorizando, eu disponibilizo lá no canal. Então, o que acontece? Nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal é a norma maior do país. Todos nós devemos, por hierarquia, obediência a ela. Nós quem? Presidente da República, deputados, senadores, grandes autoridades e nós, meros cidadãos. Tá? Todos nós devemos obediência a essa Constituição. Essa Constituição, por sua vez, ela vai trazer, lá no seu corpo, artigo 5º, inciso 32, ela vai trazer ali que é dever do Estado promover a defesa do consumidor, nos termos da lei. Essa lei é o Código de Defesa do Consumidor. Então, a lei que a Constituição Federal faz referência à defesa do consumidor, a priori, é o Código de Defesa do Consumidor e demais legislações esparsas, tá? Legislações extravagantes que estão fora do Código de Defesa do Consumidor. Quando ele fala que é dever do Estado promover na forma da lei a defesa do consumidor, o Estado ele é composto por 3 poderes. Tá? Ele é composto pelo Legislativo, ele é composto pelo Judiciário e ele é composto pelo Executivo. Então, os 3, por mais que tenham as suas particularidades e os seus princípios, eles deverão, a priori, promover a defesa do consumidor. Tá? Mesmo o Judiciário, ele já não faz esse papel de defesa com o universo trabalhista? Não é o Judiciário que protege o vulnerável trabalhador das garras do empregador? É ele que vai tentar trazer um equilíbrio, é o Poder Judiciário. Temos toda uma legislação protetiva para o trabalhador. Tá? Por mais que tentaram dar uma flexibilizada, mas mesmo assim há necessidade, pela própria natureza aí da relação existente que já nasce desequilibrada. O mesmo raciocínio a gente aplica para as relações de consumo. Tá? O mesmo raciocínio, porque a relação de consumo ela é uma evolução nos direitos fundamentais. Então a gente tem primeira, segunda, terceira, quarta geração de direito fundamental. O direito do trabalho ele é precedente ao direito do consumidor. Então é como se fosse uma evolução da própria sociedade. Pois bem. E aí nós chegamos no artigo 170 da Constituição. O 175º, ele vem e ainda ratifica. Ele fala, olha, Estado, é o seu dever promover a defesa do consumidor. E, além de ser o seu dever, você só vai conseguir ter uma economia saudável, uma economia em que você vai ter qualidade nos produtos, qualidade nos serviços, respeito à precarização, ou seja, a proibição ou a diminuição da precarização da mão de obra, se você respeitar os princípios da ordem econômica.
E um dos princípios da ordem econômica, artigo 175º, vai ser justamente a defesa do consumidor. Então, foi proposital, colocado na Constituição, defesa do consumidor, e não Código das Relações de Consumo, e não princípio das relações de consumo. Foi feito defesa do consumidor, porque nós temos o consumidor como uma pessoa, seja física ou jurídica, nacional, estrangeira, etc., está lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ter o consumidor como sendo um ente vulnerável. Tá? Então, segundo Cláudia Lima Marques nos ensina, na sua doutrina, Bruno Miragem, Leonardo Garcia, Flávio Tartucci, a gente tem aí o professor Risato Nunes, né? E todos que nós estudamos, é unânime o entendimento de que o viés do Código de Defesa do Consumidor é a proteção ao vulnerável. Então, o que vai fazer realmente incidir sobre aquela relação as normas protetivas de defesa do consumidor é a vulnerabilidade, que para a pessoa física ela é presumida, você não precisa comprovar a sua vulnerabilidade, e que para a pessoa jurídica nós temos discussões doutrinárias, né, com algumas teorias, teoria finalista, teoria maximalista, teoria finalista mitigada. Né? Então, mas todos somos consumidores. Partimos do princípio de que, havendo vulnerabilidade, todos somos consumidores. Legal. E aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele revolucionou na década de 90, ele inverteu, na realidade, toda a lógica da sistemática processual e de responsabilidade civil. Por que a gente diz isso? Até então, nós tínhamos um Código Civil. Esse Código Civil, ele privilegiava ali o individualismo, o contratualismo, que era precedido de uma sociedade oitocentista. Tá? Então, nós tínhamos lá um Código Civil da década de 70, em que na década de 70 nós não tínhamos uma sociedade massificada como no século XX, final do século XX, início do século XXI. E esse código, ele, ao invés de trazer justiça e pacificação, ele não atendia mais os anseios aí de uma sociedade massificada. Por quê? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se a gente compra pela internet hoje, tá? Se nós estivéssemos antes do Código de Defesa do Consumidor, na questão de processo civil, tá? Processo civil. Porque o Código de Defesa do Consumidor é lindo. Ele trabalha direito material, ele trabalha direito processual, ele trabalha direito criminal, ele trabalha direito administrativo. Tá? Então é fantástico, é fantástico. E o Código de Defesa do Consumidor, ele revolucionou no seguinte sentido. A responsabilidade, ela não mais passou a ser subjetiva, em regra. Agora a responsabilidade era objetiva, em regra. O que trouxe um conflito gigantesco na interpretação. Então os intérpretes da lei, à época, acabaram tendo esse conflito de valores jurídicos, esse conflito de teorias jurídicas, de um novo ordenamento. E o nosso código entrou tardiamente, né? Nosso código, por grandes questões que eu acho que não cabe aqui nessa live, porque senão a gente iria estender demais, já veio muito tardiamente. A gente teve sempre uma luta muito grande para poder ter essa defesa dos consumidores, né? Sim, nós entramos aí praticamente 40 anos após o reconhecimento da figura do consumidor pelo então presidente John Kennedy, lá nos Estados Unidos, né? Então teve o discurso dele que reconheceu a figura do consumidor juridicamente tutelável. Então, a partir dali, começa uma grande corrida aí na legislação internacional ou extravagante para a defesa do vulnerável, e no Brasil só foi concretizado na década de 90. Né? Introduziu-se na Constituição, mas só na década de 90. Mas mesmo assim, nós fomos muito felizes, porque a comissão de juristas que elaboraram o Código de Defesa do Consumidor eram basicamente de professores, tá? Basicamente de professores, doutrinadores, pesquisadores do segmento. Então, quando saiu o Código de Defesa do Consumidor, por mais tardio que ele foi aqui no Brasil, ele ainda é até hoje um mistério para os intérpretes, que insistem ainda em aplicar vetustas teorias, tá? Ultrapassadas, em relações totalmente contemporâneas.
Então, o professor Risato Nunes, antes de eu voltar lá no raciocínio, o professor Risato Nunes, ele diz que o Código de Defesa do Consumidor, isso na introdução do livro dele, Manual de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte, que o Código de Defesa do Consumidor ele foi tão além do tempo dele, que para conseguir interpretar, nós vamos ter que ter uma nova geração de juristas. Porque a geração de jurista posta para interpretá-lo, ela é formada basicamente com outra filosofia jurídica, com outro pensamento justo filosófico. E que, para você transformar esses pensamentos justos filosóficos, seria muito mais fácil você trocar a geração, porque não geraria conflitos. Então, a melhor compreensão que nós vamos ter do Código de Defesa do Consumidor talvez seja a partir de agora, depois de 40, 50 anos da sua edição. O Código de Defesa do Consumidor foi muito bem protegido e é protegido ainda hoje. Existem milhares de projetos de lei tentando aí atualizá-lo, entre outras coisas, tá? Mas ele é muito bem protegido e a gente tem que continuar com essa proteção. Então, para a gente entender a questão processual, né, que é o que gera uma angústia nos colegas aí da advocacia, e em nós também, que é o seguinte, a gente tem toda essa situação. Imagine a gente agora lá na década de 80, mas com os valores sociais de hoje, com a complexidade das relações humanas hoje. Você compra pela internet, tá? Comprou de determinada loja de departamento. Você não sabe onde que é essa loja de departamento. Se é em São Paulo, Rio Grande do Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, você não sabe. Você comprou. Sua mercadoria não chegou. Hoje, com o Código de Defesa do Consumidor, é relativamente tranquila a responsabilização dos agentes causadores do dano. Porque a gente tem no parágrafo único do artigo 7º que há solidariedade entre os partícipes, tá? Mas naquela época não existia isso. Então, o que o civil, né, porque ele nem era consumidor, juridicamente falando, ele era um civil capaz, como é que ele ia buscar os direitos? Ele ia entrar com uma ação contra a empresa. Por sua vez, a empresa ia alegar em sede de contestação ilegitimidade passiva. Por que ela ia falar ilegitimidade passiva? Porque ela falou, não, você realmente comprou. E eu contratei o transportador e eu entreguei a minha obrigação está perfeita. Quem não entregou foi o transportador. Portanto, denuncio a lide. E aí ia entrar o transportador. Por sua vez, o transportador poderia falar, olha, realmente, ele me contratou para entregar, mas eu entreguei até na transportadora 2. Então, a transportadora 2 que não honrou com o seu trabalho. Portanto, eu sou ilegítimo para configurar nesse processo. E essa via crucis que o civil ele ia tendo que percorrer e no final ele acabava sendo injustiçado porque não. A defesa do consumidor em 90 acabou com isso, acabou com essa brincadeira, porque era muito draconiano, tá? Muito difícil, produção de prova impossível praticamente para o consumidor, ele entender da cadeia de fornecedores e demandar contra o fornecedor que realmente foi o culpado. Então nós tiramos a ideia de culpa da responsabilidade civil. E aí nós trouxemos a responsabilidade civil objetiva. Está lá no artigo 14 e artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. 12 fala de fato do produto, 14 fala de fato do serviço. Bacana. E isso daí trouxe um choque de realidade. Imagine você está sentenciando, está interpretando, tem as regras processuais de centenas de anos, tá? Uma regra processual centenária, uma regra de direito material praticamente imutável de 1812 até 2002, tá? E aí você tem toda essa bagagem milenar de valores de direito e de repente se vê com um direito totalmente novo, com valores novos, numa sociedade considerada sociedade de risco, e você tendo que acompanhar isso daí. Gerou conflito de interpretação. Mais a fundo ainda foi o dano moral. No início, ali, final da década de 70, início da década de 80, tínhamos ferrenhas discussões jurídicas quanto à possibilidade ou não de haver indenização por dano moral. O que hoje, para a nossa sociedade, é algo banal, né?
Hoje nós já sabemos que existe reparação moral. Então isso é uma evolução do pensamento jurídico. Isso leva tempo. Mas na década de 70, década de 80, rapaz, você não está entendendo as discussões que haviam, tá? Acerca se havia a possibilidade de existir indenização por dano imaterial de natureza moral. Tanto é que os juristas que reconheciam até mesmo o dano moral, havia muita confusão, tá? A confusão, por mais que fossem revolucionários ou mais à frente do tempo, havia a confusão de que o dano moral eram as suas consequências, tá? De que o dano moral eram as consequências. Como assim? Dor, amargura, vexame e humilhação. Tenho certeza que todo mundo que já leu sobre responsabilidade civil já leu que o dano moral representa dor, amargura, vexame e humilhação. Tá? Na realidade, a dor, amargura, vexame e humilhação, ela nada mais é do que consequência do próprio dano. Então, é o dano imaterial de natureza moral, neste caso subjetivo, que faz com que os seus efeitos sejam dor, amargura, vexame, humilhação, sensação de desassossego psicológico, entre outros. Quando ocorre o quê? Uma diminuição do seu patrimônio imaterial. E o que é que compõe o patrimônio imaterial de uma pessoa, seja ela consumidora ou não? O nome, a saúde, a dignidade, o tempo, tá? E nós vamos falar um pouquinho do tempo aqui, se der tempo. Então, o tempo. E aí nós temos também, entre outros, a imagem, tá? A questão da sexualidade, entre outros. Tudo isso são patrimônios humanos imateriais. Patrimônios humanos imateriais que hoje nós ainda não encontramos uma outra forma de repará-los senão pela substituição dessa supressão em pecúnia, tá? Em dinheiro, para tentar amenizar os seus efeitos, sejam objetivos ou subjetivos as suas consequências. Legal. Aí, a gente aprendeu tudo isso na faculdade, e leu, e estuda, e sabe que a responsabilidade é objetiva, então eu não tenho mais que comprovar culpa, basta eu comprovar ação, omissão, nexo de causalidade e dano, que aí, pô, tá tranquilo, vou defender o vulnerável. Porque o vulnerável, quando vai contratar, ele adere às cláusulas adesivas, né, o contrato de adesão. Ele tem vulnerabilidade fática, ele tem vulnerabilidade informacional, ele tem vulnerabilidade jurídica, ele tem vulnerabilidade econômica, ele tem N vulnerabilidades. Pode ter uma ou pode ter todas em uma pessoa só. E aí, de repente, a gente teve ondas interpretativas no Poder Judiciário, né? A gente aqui abre o diálogo com o Poder Judiciário, com a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor, justamente para tentar entender de onde veio essa interpretação mero aborrecimento, ou mero de sabor do cotidiano, porque isso até então não era estudado em nenhum lugar, foi uma criação jurisprudencial. Se você for pesquisar uma criação prudente de responsabilidade, você não encontra, inclusive. Não encontra, de forma alguma. Então, o que acontece? Existe, não como excludente de responsabilidade, mas como ausência de dano. A ausência de dano retira o dever indenizatório porque não houve prejuízo. Então, de certa forma, é uma quebra do nexo, tá? A ausência de dano. Por mais que eu possa ter cometido um ilícito, não lhe causei dano. Não lhe causando dano, eu não teria que lhe reparar moralmente ou materialmente, por ausência de dano, e não por ser um mero aborrecimento. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui do que pode ser considerado um mero aborrecimento. Mero aborrecimento, você está indo para o trabalho e seu pneu fura. Óbvio que você vai se aborrecer, ninguém fica feliz que o pneu fura. Imagine se estiver chovendo, então. Né? Você vai ficar furioso, mas nem por isso você vai entrar com uma ação indenizatória contra o fabricante do pneu, porque seu pneu furou, tá? E aí você vai pedir indenização moral por conta disso, porque o pneu tinha que ter a qualidade X e ele furou. Sinto muito, nessa situação é um mero aborrecimento, né? E, aliás, mover o judiciário por conta disso, eu acredito, com todo respeito, quem move nesse sentido não tem o mínimo de consciência cívica e de coletividade aí do fomento do Poder Judiciário, porque assim como você, eu também pago o funcionamento do judiciário através dos meus tributos. Né? Então a gente tem que ter uma consciência também dos nossos atos.
Não é de graça o Poder Judiciário. Ele não está ali como um passe de mágica, o Judiciário existe. Não, a gente paga com a carga tributária. Além das custas, né? Aí, ok, isso é um mero aborrecimento. Ou então, você foi jogar bola, aí sua chuteira que você já comprou há algum tempo, ela rasga. É um mero aborrecimento, tá? Então, levando essa situação, o mero aborrecimento existe na sociedade. Existe mesmo. Nós não somos 24 horas felizes. Ninguém defendeu isso, ninguém defende isso em momento algum. Mas nós, quando contratamos um produto, quando adquirimos um produto ou quando contratamos um serviço, nós contratamos esse serviço ou pela sua essencialidade, né? Água, luz, saneamento básico, entre outros, né? Comida, ou nós contratamos esses serviços para que eles nos liberte ou deixe os nossos recursos produtivos, vamos dizer assim, mais confortáveis. Eu compro um celular, por exemplo, para quê? Para que ele me libere recurso produtivo. Esse recurso produtivo é o quê? Eu espero que ele vai ter a qualidade que eu não precise comprar um computador, eu consigo na palma da mão ver uma internet, eu consigo fazer uma live, eu consigo ver um e-mail, eu consigo mandar um WhatsApp, então me libera recursos produtivos para eu aplicar o meu tempo naquilo que eu bem entender. Isso é uma situação. A perspectiva que você coloca, né? Isso é uma situação, tá? Isso é uma situação. Agora, a partir do momento que este produto ele apresenta um vício e ao invés dele ele me liberar recursos produtivos, ele consome os meus recursos produtivos, tá? Entenda recursos produtivos, saúde, tempo, entre outros, ele acaba consumindo esse meu recurso produtivo, existe um fato do serviço ou um fato do produto. E isso há de ser indenizado. Nós temos aí celular carregue, a gente quer também que o celular carregue sem explodir. Quando eu comecei aqui o nosso bate-papo, depois você me mantém atento com o tempo, porque eu tô sem óculos, eu não tô enxergando o meu óculos, tá? Meu relógio. Então tá. A gente tem aí a questão do recurso produtivo que eu estava falando. Então o tempo, a saúde, entre outros. Mas nós também temos uma situação do patrimonial, puramente patrimonial e material, tá? Por isso eu tenho defendido junto com alguns colegas que a nomenclatura dano moral, ela pode levar o intérprete da lei, né, ao judiciário em especial, ela pode levar a certos equívocos hermenêuticos, por conta do conflito de gerações que eu falei ali atrás. E por que isso? Porque quando eu falo dano moral, vamos lá, eu falei isso muito nas palestras que a gente fez no Brasil todo, na época aí, disseminando o pensamento aí do artigo científico e do parecer que foi feito para a OAB. Mas o dano moral, se eu perguntar, ou você perguntar, você que está aí nos assistindo também perguntar para qualquer pessoa, você vai lá e fala, jovem, o que é moral? O que é moral? A pessoa vai falar, moral é honra, vai fazer aquela confusãozinha básica, é honra, é o seu nome, né? É a sua imagem, eu sou uma pessoa que tem moral com a outra, então eu tenho respeito, né? As pessoas têm respeito pela minha pessoa, pelo meu nome, pela minha imagem, etc. Que a gente, apesar de a gente saber que não se confunde tecnicamente, mas agora a gente está abrindo para os leigos. Ele vai saber falar isso aí. Aí você pergunta para ele, complementa. E o que é dano? Dano é um prejuízo, é um problema, é alguma coisa que vai me causar diminuição do meu patrimônio, entre outros. Tá, aí você fala, junta as duas palavras. Dano moral, o que significa para você? Aí o cara já vai lá e fala aquele milenar pensamento. É uma dor, é uma amargura, é um vexame, é uma humilhação. Então, automaticamente, no nosso inconsciente, o gatilho que a gente fala mental, ele vai fazer, por mais que nós estudamos muito, tá? Ele vai nos remeter a uma interpretação a priori. O cara está banalizando o Instituto. O Instituto do Dano Moral foi banalizado, né? Existe uma indústria do dano moral. Por quê? Porque ainda temos conflito de interpretação. Quando o consumidor grita no judiciário, ei, eu quero dano moral, aí vai uma crítica aos colegas advogados, né? Saber fundamentar as suas petições, deixar bem claro qual é a espécie de dano moral que está sendo pedida, né? Ei, eu quero dano moral. Ele abre margem para o intérprete entender que é um dano moral subjetivo.
Então vamos lá. Se você ficar 1 hora na fila de banco, você está 1 hora na fila de banco, é dever legal ficar 15 minutos. Pelo menos aqui tem uma lei municipal que deixa no máximo 15 minutos. Você passou 1 hora. Aí você entra no Poder Judiciário com uma ação. Aí você quer responsabilizar o banco porque você ficou 1 hora na fila, porque é a obrigação dele te atender em 15 minutos. E aí você discorre lá nos fatos e nos direitos que a pessoa se sentiu humilhada, que ela não ficou psicologicamente abalada por ficar 1 hora na fila de banco. Vem cá, vou olhar bem de perto. Você acredita mesmo que essa pessoa ficou humilhada porque ficou 1 hora na fila de banco? Pelo amor de Deus, está pedindo para perder a ação. Você está pedindo para perder a ação. Isso, óbvio, que não poderia ser considerado um mero aborrecimento, mas é considerado mero aborrecimento neste sentido subjetivo. Porque ele não chega a extrapolar animicamente as questões patrimoniais e materiais da pessoa, no caso subjetivo de sentimentos. Mas, objetivamente falando, houve uma supressão indevida do tempo desse consumidor. Então entra aí a novel, a recente, né, introduzida teoria do dano temporal ou do desvio produtivo do consumidor, neste caso específico, que foi uma grande aliada ao mero aborrecimento, que guarda intimidade umbilical, mas o mero aborrecimento ele acaba abrangendo todas as outras áreas e formas patrimoniais e materiais, não só o tempo. Então você, quando for fazer um pedido, você não vai fazer o pedido falando que ele ficou, saiu correndo para o divã de um psicólogo porque ficou 1 hora na fila de banco. Fatalmente, você vai estar prejudicando o seu cliente com uma tese dessa. Então você vai ter que estudar, dano temporal, desvio produtivo, dano temporal, aí pouco importa a nomenclatura que você vai usar. E aí você conseguir demonstrar em juízo que você requer a reparação imaterial temporal. A reparação imaterial por desvio produtivo. E você retira a nomenclatura dano moral. Porque aí você não induz o intérprete a levar a dor, amargura, vexame e humilhação. Que há 30 anos ele julga desse jeito. Né? Que ele sabe, sim, que existe o dano moral objetivo. Mas tem certa resistência na aplicabilidade desse dano moral objetivo. Bom, essas foram uma das discussões que nós tínhamos. Como é possível afastar a responsabilidade de fornecedor reincidente em práticas de ilícito? O judiciário reconhece o ilícito, mas afasta a reparabilidade moral, afasta a reparabilidade imaterial. Veja a situação. Até eu tenho o vício de falar moral. Todos nós temos, pela comunidade jurídica que nós somos aqui no Brasil, nós temos aí na literatura moral, quando na realidade moral é uma espécie de imaterial, né, do patrimônio imaterial. Então a gente tem essa situação. Então como é que surgiu o pensamento a priori? Primeiro, para o parecer que foi formulado para a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a seccional Mato Grosso, e aí depois, dadas as devidas proporções, né, e os anseios aí da nossa classe, acabou reverberando lá no Conselho Federal, e graciosamente a doutora Maria Miranda conseguiu coordenar a campanha nacionalmente junto com o Colégio de Presidentes de Defesa do Consumidor das seccionais, né? Então, eu acabei de ver aqui até, inclusive, quero parabenizar vocês, acabaram de fazer uma reunião do Colégio de Presidentes, né? O Colégio de Presidentes foi essencial para trazer organismo e vida ao sistema, tá, de defesa do consumidor que existe aí entre as OABs no Brasil todo, tá? É muito interessante o trabalho, foi fantástico, eu só tenho a agradecer a todas as reuniões do Colégio de Presidente que nós fizemos, e eu vi que vocês deram continuidade a esse trabalho, parabéns, é fantástico e motivador. Doutor Rodrigo, então a gente tem... Diga aí. Só fazer uma ressalva aqui, na verdade, ressalva não, fazer um agradecimento pela presença, tanto do presidente Joaquim, que já falou aqui, que já está aqui nos prestigiando, presidente da nossa comissão, e também o professor Vinícius Calado, que hoje está na frente do Núcleo de Direito do Consumidor da ESA, aqui de Pernambuco, e também está fazendo um excelente trabalho, já foi presidente dessa comissão, já fazendo um excelente trabalho. Então, só para registrar a presença deles aqui também, por favor. Pode continuar. Maravilha.
Pessoal de peso, dá até medo se a internet não vai cair, né? De tão pesada que fica a live. Mas vamos lá. Voltando a explicar, esse aqui é um assunto tão gostoso que renderia umas 1000 lives, né? Pelo menos eu gosto muito. Então, o que acontece? A gente via a advocacia comprovando processualmente que houve um ilícito e que houve um dano imaterial, mas sofrendo na questão de identificação qual era esse dano imaterial sofrido pelo consumidor. Então, tudo virava moral. Aí, o que acontecia? O conflito de geração de juristas fazia com que realmente houve o ilícito. Eu reconheço o ilícito. Não tem como não reconhecer uma cobrança indevida, por exemplo, é meramente material. Mas eu afasto o dano moral, porque eu não entendo que isso daí reverberou, vamos lá, que refletiu no seu patrimônio imaterial. Então eu, judiciário, atesto o ilícito, pá, carimbo. Valeu, ilícito! Pode continuar com essa prática, porque não vai ter consequência nenhuma para você. Vale a pena, coloca aí na sua planilha, empresa, que vale a pena você continuar com esse modus operandi, porque eu tenho a interpretação que isso daí não vai gerar consequência alguma para você. Pelo contrário, vai gerar uma dupla dor de cabeça, uma dupla supressão patrimonial do consumidor. Primeiro, porque sofreu extrajudicialmente um abuso de direito, que é a cobrança indevida. Segundo, porque desperdiçou todo o seu tempo de ir procurar um advogado ou não, no caso de juizados especiais, ou de ter procurado um advogado, fechado um contrato com ele, ter sofrido um prejuízo material, porque ele vai pagar o advogado, seja no contrato do início. Nem falo prejuízo, ele rolou um investimento, né, com a gente, com o advogado é investimento. Mas, para a parte, ele pode ter essa interpretação que ele teve uma diminuição. O advogado, na maioria das vezes, vai sair prejudicado dessa situação, principalmente aqueles advogados que estão novos na carreira. Porque com certeza, os advogados novos na carreira, eles fecham muito a diesel. Então, assim, exato. Né? E é justamente esse ponto foi fenomenal na campanha. Foi fenomenal na campanha com a jovem advocacia. Então, o que acontece? Aí o cara fecha o contrato, ele entra na justiça. Hoje, pelo menos aqui em Mato Grosso, se você não fizer um acordo em juizado especial, ordinariamente a gente vai ter pelo menos 1 ano a 1 ano e meio de processo. Tá? 1 ano a 1 ano e meio. Então, é um trabalho hercúleo do Poder Judiciário, dado o tamanho, o pouco funcionário que nós temos, servidores públicos, e o volume da demanda. Realmente eles trabalham de forma surreal, mas ainda é muito demorado, e não é culpa deles, é o sistema em si que acabou corroborando por isso. Tá? Então, meus parabéns aqui, palmas para o Poder Judiciário, que mesmo com todas as deficiências do mundo, tem dado vazão às demandas, mas no seu tempo, porque é humanamente impossível. É só vocês colocar no lugar do magistrado e ter 16 mil processos para sentenciar. Né? Não só sentenciar, sanear, entre outros. Se você tivesse, com 2 estagiários, um secretário administrativo e um financeiro, você conseguiria dar vazão nas suas petições iniciais em 1 ano e meio, 17 mil petições iniciais sozinho? Então a gente tem também que ter empatia e saber que muita situação não é por falta da boa vontade dos nossos hercúleos servidores. Então, o que acontece? Aí nós temos aí a situação de que você fundamentava certa ação, você comprovava o ilícito, mas não levava a indenização, porque afastava-se a indenização pelo mero aborrecimento. E aí surgiu a pergunta. Tudo bem, então estão afastando a responsabilidade do fornecedor por ato ilícito, porque entendem que aquela situação é mero aborrecimento. E aí vinha, o que é o mero aborrecimento? O mero aborrecimento, ele é excludente de responsabilidade civil? Foi uma das perguntas que a gente buscou responder com um artigo científico. Tá? Então, foram aí 2 anos e pouco, só estudando profundamente a questão de excludentes de responsabilidade civil, relações sociais humanas, para conseguir chegar à conclusão do que é o mero aborrecimento, que é a conclusão do meu artigo. Então, a gente chegou lá. Vamos ver, tem 2 doutrinas, 2 correntes doutrinárias aí no direito do consumidor quanto às excludentes de responsabilidade civil. Nós temos
Aqui, e só lembrando, a gente fiz esse estudo junto com os demais colegas, né, para o parecer e depois isoladamente para o artigo, justamente para respeitar a ciência e a técnica, para não haver agressão pessoal, tá? Então nós fundamentamos tudo baseado com ciência, com técnica, para não haver, assim, aquele juiz, ele julga assim porque não é a mãe dele. Então nós saímos do achismo. Tá? Nós saímos do achismo, nós trouxemos aqui dados empíricos. Tá? Inclusive, já vou fazer uma propaganda também, semana que vem eu vou estar fazendo uma live com o professor Miguel Barreto, que é autor do livro A Indústria do Mero Aborrecimento, que foi um livro de suma importância para que eu pudesse fundamentar o artigo científico também. Então a gente vai trabalhar mais tecnicamente a questão do mero aborrecimento tem valor, mas ele sendo o protagonista dessa vez, falando das bases empíricas e tal, que ele conseguiu trazer no trabalho dele, e falando da jurisprudência defensiva. Né? Vai ser bem legal. Então a gente tem aí esse momento em que, de um lado, a gente vai ter consumeristas que defendem o rol das excludentes de responsabilidade civil existente no microsistema de defesa do consumidor como taxativo, e nós vamos ter, de um outro lado, grande parte dos juristas e dos doutrinadores, além da própria jurisprudência, em entender que o rol existente no Código de Defesa do Consumidor de excludente de responsabilidade civil, ele pode ser relativizado. Então, ele não é taxativo. Se fosse taxativo, quais seriam as excludentes de responsabilidade civil existentes? Aquelas que estão no artigo 12, no artigo 14, no artigo 20, lá vai fumacinha. Tá? 30, lá vai fumacinha. Então, a gente vai ter colocado o produto no mercado, defeito inexistiu, culpa excludente do consumidor, culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva da vítima, nós vamos ter lá que ele não colocou culpa exclusiva de terceiro, que ele não colocou o produto no mercado de consumo, e para os profissionais liberais a questão da comprovação da culpa, a ausência da culpa irresponsabiliza-os. Em regra aqui, agora de cabeça lembrando, basicamente são essas. Aí, isso para essa doutrina ferrenha. Então aqui não entra culpa concorrente, não entra caso fortuito, não entra força maior. Tá? Para essa doutrina. Para outra doutrina, aqui desse lado, aí meu grande professor Tiago Loyola, que nós dividimos a live semana passada sobre planos de saúde, meu coordenador aí da pós-graduação de Direito e Defesa do Consumidor da ESA Nacional. Olha só, e aí nós temos desse outro lado da doutrina que eu estava falando, nós vamos ter a relativização, ou seja, não vai ser taxativo para esses doutrinadores, esses juristas. Por quê? Porque a força maior e o caso fortuito, ela pode ser considerada como quebra do nexo de causalidade, né? E nós temos aí também a culpa concorrente, que foi brilhantemente defendida pelo professor Flávio Tartucci, da época do seu mestrado. Salvo engano, mestrado ou doutorado, a culpa concorrente dele. Tá? Então, geralmente... A nova interpretação do fortuito externo, que a gente pode assim dizer, né? Aquela questão do fortuito externo que ele tanto defende. Isso. Então, o que acontece? Nós vamos ter aí culpa concorrente, ela pode chegar a ser uma excludente. Eu não utilizo a culpa concorrente, tá? Eu estou falando o que existe aí para nós dialogarmos aqui. Mas eu não curto, eu não defendo, não advogo essa ideia de culpa concorrente nas relações de consumo, com todo respeito a todos os demais que defendem. Mas a culpa concorrente, ela chega a ser utilizada para a questão da quantificação do dano. Tá? Então, qual foi o grau que o consumidor participou, ativa ou passivamente, para que aquele evento danoso ocorresse? Beleza? Então, nessa situação, vai haver a culpa concorrente. E ele vai concorrer na medida do possível até chegar à extinção, ou seja, até chegar à excludente de responsabilidade. Se ele participou igual ao fornecedor para que isso ocorresse, exclui-se a responsabilidade, cada um honra com os seus prejuízos. Tá? Basicamente é isso. E para leigos, né? Para leigos. Aí a questão do caso fortuito e da força maior, nós temos a força maior como um evento previsível, mas irresistível, decorrente de eventos da natureza, e nós vamos ter o caso fortuito, né, como um evento imprevisível e irresistível. Tá? Então, o fortuito ele vai se dividir em externo e interno,
no sentido de guardar conexão com a atividade laborativa, com a atividade mercantil, com a atividade do fornecedor. E aí eu gosto de dar exemplos em minhas aulas, que é o seguinte: fortuito interno, banco, tá? Banco, instituição financeira, em que você entra, tem guarda, ela tem porta giratória para detecção de metal, então gera ali deveres anexos àquela atividade de uma segurança. Então, a partir do momento que você for furtado, roubado dentro de uma agência bancária, ela se responsabiliza por essa ausência de segurança, porque é dever dela, porque trabalha com N valores, etc, etc, etc. Então, é dever dela guardar essa segurança. Assim como fraudes de terceiros, que utilizam dos seus dados pessoais para abrir conta corrente, para fazer empréstimo em seu nome. Ele não pode alegar às instituições financeiras tratar-se de culpa exclusiva de terceiro, para se eximir das suas responsabilidades. Porque quando ela explora o mercado desta forma, ela assume o risco disso acontecer. Tá? Então, era dever dela conferir os seus documentos pessoais, os seus dados, antes de firmar qualquer tipo de contrato dessa natureza. E mesmo que tenha conferido, se ela foi vítima de falsários, vamos dizer assim, é ela que tem que honrar com os prejuízos, e não o consumidor que foi lesado, porque nós somos a parte vulnerável. Então, isso trata-se de fortuito interno. Tá? Fortuito interno. É um evento imprevisível, não tem como prever quando isso vai acontecer, e irresistível. Quando acontece, já foi. Quando se descobre, já foi. Então, se você foi roubado dentro de uma agência, você vai ter toda a reparação e indenização do mundo cabível aí, se você ingressar com as suas competentes ações judiciais. O que já não vai acontecer se você estiver indo comer um espetinho de esquina na rua. Tá? Não vai acontecer. Por quê? Porque além dele estar na rua, não é o fato de estar na rua, não, mas ele não vai te gerar ali aquela sensação de segurança que um banco deve te gerar. Como assim, professor? Você não vai passar numa porta giratória, não vai ter segurança armado, nós não vamos manipular altos valores ali. Então, aquele dever anexo de segurança que é exigido de serviços financeiros, ele não vai ser exigido de um espetinho na rua, de um picolezeiro. Tá? Então, o que vai acontecer? Por mais que seja um evento imprevisível e irresistível, um assalto a mão armada que seja, ele vai ser um fortuito externo para a questão do cara que está vendendo para você, esse fornecedor de produto alimentício. No caso, o espetinho que eu falei. Por quê? Porque não guarda conexão com a atividade e essa segurança. Tá? Então, vai sempre privilegiar a casualística, o caso prático, a questão da configuração do fortuito interno e do fortuito externo. Apesar de eu não aderir à corrente doutrinária da culpa concorrente, eu consigo sim entender e aderir à questão do fortuito externo e interno, por uma questão de justiça social. Tá? Por uma questão de justiça social e ninguém poder se valer da torpeza alheia, né, no direito. Então, eu me filio a essa corrente do fortuito externo e interno. Mas não me filio à força maior. Então, a força maior, eu acredito que ela não deva ser excludente de responsabilidade civil para as relações de consumo. Eu sigo a linha de Risato Nunes. Tá? Por quê? Porque, exemplo, contrato de transporte aéreo. Se ele vendeu a passagem antecipada, ele assumiu o risco de repente, vir um nevoeiro e fechar o aeroporto. Exemplificando, você vai querer viajar para o carnaval, aí você compra a passagem, chega lá, fecha o aeroporto porque está chovendo muito, por condições climáticas. Lógico, para salvaguardar a sua saúde, não vai partir o avião. Por isso, ele assume o risco e ele tem que lhe indenizar. Tá? Então, ele não vai poder alegar, fortuito, porque é um evento previsível. Tá? É um evento previsível. Naquela determinada data do ano, probabilidade de haver chuva é muito grande. Então, ele assumiu o risco de vender. Então, é um evento previsível e irresistível. Portanto, é força maior. Sendo força maior, não entra como excludente de responsabilidade civil, sob a minha ótica. Tá? O judiciário, às vezes, faz a confusão entre fortuito e força maior. Então, espero ter deixado bem claro aqui para vocês, para que quando houver a leitura da jurisprudência, vocês, como intérpretes aí aqui deste lado, entendam que está se falando de fortuito ou de força maior, mas com nomenclaturas diferentes. Bom, e aí nós identificamos tudo isso daí. Não tinha o mero aborrecimento.
Cadê o mero aborrecimento? O que está acontecendo? Então, de onde que saiu isso daí? E aí nós chegamos à seguinte conclusão, né? Se a parte, como que é a regra do processo? Eu ataco, o autor ataca, ou ele alega os direitos, porque hoje está meio demodê falar ataque e defesa, né? Mas inventa um monte de nome diferente para perfumar, mas é um ataque e defesa do mesmo jeito. Então, eu ataco, o colega se defende e o juiz julga. Tá? Então, eu ataco, o colega se defende, o juiz julga. É o método cartesiano. Dou a tese, o colega faz a antítese ou a antitese, e aí, depois, o juiz me dá a síntese. Tá? O Estado na figura do juiz dá a síntese. Então, quando eu ataquei, cabe ao outro player aqui, ele fazer o quê? Ele contra-atacar no sentido de quebrar o nexo de causalidade com as excludentes de responsabilidade civil. Se ele não conseguiu quebrar, manda a regra do jogo CDC, tá? Que é dever dele reparar os danos. Não é o judiciário que vai falar, ó, jovem, não vai ter dano aqui porque é um mero aborrecimento. Quando o judiciário diz isso daí, nós estamos tendo uma quebra do pacto federativo. O judiciário está indo muito mais além do poder que lhe foi outorgado pela Constituição Federal, porque ele está indo acima da lei. A lei não autoriza que essa interpretação vá além, porque nós temos as regras são feitas ali para serem interpretadas, sim, de forma elástica ou de forma literal, mas jamais indo acima da lei. Então, quando a gente tem uma legislação e a gente sabe do trabalho que é criar uma lei no Brasil, se eu tenho uma legislação, no caso da fila de banco, em que passou pela Câmara Municipal, que são as pessoas que nós elegemos, para nos dar aqueles direitos de ser atendidos em 15 minutos, e na ausência de 15 minutos, ter lá a questão da multa, né, que vai ser pela autoridade competente, e o consumidor lesado poder reparar os seus danos, o judiciário, ao reconhecer o ilícito e não ter excludentes de responsabilidade civil, vai caber a ele quantificar o dano, porque o dano existiu. O dano existiu, o dano já foi, ele já existiu. Óbvio que não foi amargura, vexame e humilhação a consequência, mas o dano existiu. Ele não vai poder reconhecer esse ilícito e afastar a reparabilidade civil sob a rubrica de mero aborrecimento, que nós temos que aceitar esse tipo de situação no cotidiano. Isso vai contra o artigo 175º da Constituição Federal. Isso vai contra a ordem econômica nacional. Isso depõe contra toda a coletividade. Isso é autorizar o ilícito. Isso é passar por cima da lei. Tá? Isso é ir contra toda a sociedade. Então, quando adota-se essa teoria do mero aborrecimento para afastar a responsabilidade do fornecedor que causou um ato, que através de um ato ilícito, ele causou danos imateriais, não vou nem falar de dano material aqui, tá? Material é provado, vamos falar do imaterial. Que causou dano imaterial, o judiciário, ele faz algo que eu ainda estou estudando e vou fazer um novo artigo científico, já adianto aqui para vocês, algo chamado abuso de jurisdição. Tá? E decorrência desse abuso de jurisdição, que também pode ser nomeado como jurisprudência defensiva, nós vamos ter aí danos sociais. Tá? Então é o próprio Estado lesando a sociedade, através de abusos hermenêuticos, tá? Através de abusos dos limites dos poderes constitucionalmente que lhes são outorgados. Então é muito mais profundo o mero aborrecimento do que um achismo. Ah, se fosse a mãe. Não é assim que funciona, nós temos que ser técnicos. Então, quando nós conseguimos identificar isso daí com mais de 200 sentenças e acórdãos pesquisados, né, por colegas que nos foi enviado, o que aconteceu? Nós chegamos à conclusão do que é um mero aborrecimento. Então, vou pedir aqui Vênia, né, para poder fazer a leitura do conceito que eu consegui chegar do mero aborrecimento, que é... O doutor Rodrigo. Mero aborrecimento. Eu tenho muito mais do que 4 minutos, mas se o doutor tiver disponibilidade, caindo aqui, a gente volta para finalizar. Vamos lá, não dá tempo, fica tranquilo. Olha só. Mero aborrecimento é a negação de direitos constitucionalmente garantidos a
todos os consumidores. Vide hermenêutica, que afasta os fins sociais do Código de Defesa do Consumidor, primando em ratificar o poderio econômico em face de sua vulnerabilidade. E a gente espanca qualquer dúvida. Ou seja, é um entendimento subjetivo de conceito aberto, pautado em um empirismo utópico. Tá? Então, com isso, eu fecho a nossa live. Espero ter contribuído. Estou aqui à disposição de todos para trabalhar com esse, dialogar sobre esse assunto, um assunto bem gostoso. Muito obrigado pelo convite, Felipe, Everton, Felipe Guerra, galera em geral. Continue com esse trabalho brilhante de Colégio de Presidentes que a gente só tem a ganhar e a sociedade brasileira agradece. Obrigado. Doutor Rodrigo, eu gostaria de agradecer a excelente explanação sobre o assunto. Acho que o senhor foi irretocável na explanação. Acho que a gente precisa debater mais vezes essa situação, porque eu tenho um grande receio do que o Poder Judiciário cresça ainda mais essa tese do mero aborrecimento. Eu acho que é você perpetuar o ilícito. Eu fiz, 2 semanas atrás, uma explanação no seminário da Faculdade Seis lá de Campina Grande, com um grande amigo nosso, Vitor Kuglinski, advogado Vitor Kuglinski, e eu falava exatamente o seguinte: é você. Saudade de Campina Grande, saudade, ô povo acolhedor. Gente boa demais. É você dar uma tapa de encorajamento nas costas do fornecedor, que por um ato ilícito, por má prestação de seu serviço, ele ocasiona um dano ao consumidor que não deu causa àquilo. Então você dá uma tapa de encorajamento, bate palmas e vá lá, fornecedor, continue fazendo isso. Então, assim, eu acho que é uma questão de interpretação do mero aborrecimento, como eu falei no início. A gente não está aqui dizendo que não existe mero aborrecimento. É o mero aborrecimento. Só que esse mero aborrecimento ele tem que ser valorado. Esse mero aborrecimento ele tem valor e ele precisa ser considerado. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação. Uma honra de a gente abrir essa semana de lives aqui da Comissão de Direito do Consumidor e abrir com o senhor, uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho que faz, notadamente por esse artigo sobre o mero aborrecimento. O mero aborrecimento tem valor. Gostaria de parabenizar mais uma vez o presidente Joaquim Guerra, que está fazendo um excelente trabalho à frente da Comissão de Defesa do Consumidor. Parabenizar também o professor Vinícius. Agradecer a participação de todos. Eu vi que aqui a gente teve a participação de todos os membros da comissão: Simone, Ana Gabriela, Inês, Eduardo Bauer. Então, agradecer a participação de todos também aqui. Eu não vou citar o nome de todos, porque senão eu vou correr o risco de esquecer de alguém. Mas gostaria de agradecer. E se o senhor quiser falar alguma coisa final. Felipe, vocês vão deixar essa live aqui no History de vocês? Vamos deixar. Então fechou. Aí eu vou baixar do History e depois eu vou deixar lá no meu YouTube. Então eu já convido também o pessoal a curtir lá, a me seguir no meu YouTube, no canal do YouTube. Eu tenho postado aulas diariamente, todas as lives que eu estou fazendo do projeto Eu, Você e o Direito, que acontecem todas as quartas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, no meu Instagram, com convidados do Brasil inteiro, vão ficar lá no meu canal do YouTube. Então, se vocês puderem ajudar esse professor nesse projeto voluntário, não custa nada dar uma clicadinha lá e se inscrever no canal, e vai estar ajudando bastante aí a gente com motivação e manter essa energia positiva, que é tentar sempre fazer o país, o Brasil, o nosso judiciário como um todo, evoluir. Eu agradeço aí, Felipe, dispenso comentários aí da sua seccional, é uma seccional bastante atuante, fantástica, que eu guardo só boas recordações. E agradeço muito aí o convite. Obrigado, meu amigo. Então, até a próxima. Valeu, obrigado mesmo. Até.